O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. Ele vive e venceu, aleluia, aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã, a paz do Senhor esteja em nossos corações. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, ano litúrgico B 2024. Vamos ouvir e meditar Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 25. Lucas escreveu o seu evangelho por volta do ano 85. Portanto, há quase uns 40 anos depois da morte de Jesus. Mais de 40 anos. E a comunidade estava reclamando a volta de Cristo, não tinha acontecido ainda. E Lucas trabalha esse trecho da vida de Jesus, aplicando-os, fazendo dele uma catequese para aquele momento das pessoas. Jesus está demorando a voltar. E aí, Jesus faz essa catequese. Vamos primeiro ouvir a palavra. Naquele tempo, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" E Jesus perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno?" Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite vem chegando." E entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e o deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, pontuo o seguinte: a palavra, a importância da palavra para termos um encontro pessoal com Jesus. E a importância do encontro pessoal com Jesus para termos fé, para reconhecermos no túmulo vazio o nascimento da vida eterna. Palavra, pão
e profissão de fé. Profissão de fé. Pão, gesto familiar, que Jesus, tomando o pão, abençoa e eles reconhecem que ele é o ressuscitado. Sem um encontro pessoal com Jesus, na palavra, a morte de Jesus continua sendo para nós um escândalo, uma falta de Deus no mundo. Se existisse Deus, seu filho não teria morrido. Se Deus existisse, eu não estaria assim. Precisamos ter um encontro pessoal com o ressuscitado na sua palavra para reconhecermos que o ressuscitado, ele é o chagado, ele é o morto por nossos pecados, morto por amor a nós. Sim, ele ressuscitou da morte. Veja bem, temos aí reminiscências da chamada escola peripatética, fundada por Aristóteles no ano 336 a.C. Peripatético, em português, quer dizer ambulante, aula ambulante. Jesus usou esse método muitas vezes. Lucas também está usando esse método agora, muito depois, para descrever essa realidade dos discípulos de Emaús. Pois bem, é uma aula ambulante onde Jesus faz perguntas. É uma aula ambulante em que o professor leva os alunos a dar respostas, a dar a resposta que ele precisa. Leva eles a aprender na prática. Pois bem, eles caminhavam depois da morte de Jesus, 2 discípulos, um deles é Cleofas, caminhavam para o seu povoado Emaús, tristes, com o rosto sombrio. Um homem estranho se colocou no meio deles. Era Jesus. Lucas fala de início, era Jesus. Mas a tristeza, a lágrima nos olhos, a sombriedade na vida deles, escureceu tudo, não viram nada. E começaram a questionar, e Jesus começou a perguntar a ele, por que estão tão tristes? E Cleofas diz, o senhor é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E o que aconteceu? Pergunta Jesus. Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras, mataram ele. Já é o 3º dia. As mulheres foram ao túmulo, disse que viram um anjo. O anjo falou que ele ressuscitou. O pé disse que, mas os nossos não viram. E aí vão conversando com Jesus. E enquanto vão conversando com Jesus, ouvindo Jesus, respondendo Jesus, acontece que chegam perto da casa onde eles iam ficar em Emaús. O estranho faz que vai à frente, mas eles insistem com ele e ele para lá para pousar. Era de fato perigoso andar naquele lugar. Pois bem, Jesus pousou na casa deles, mas antes teve a refeição. Provavelmente Jesus era o mais velho. Coube a ele abençoar o pão. Ele deu a bênção como dava os judeus. E ao dar a bênção aos pães, eles reconheceram que era Jesus. E na mesma hora Jesus desapareceu. E eles voltaram para Jerusalém rapidamente, mais 11 quilômetros de volta, para dizer, ele ressuscitou. Nós encontramos com ele. E quando chegaram lá, encontraram o seguinte. Eles disseram, é verdade mesmo, ele já encontrou com Pedro. Olha, Simão é o centro desta palavra. Simão é o centro da unidade na nossa igreja. Estão em torno de Simão e esses dois voltam para Simão. Pois bem, pensemos nisso, na importância em nossa vida da palavra, do partir o pão, da Eucaristia, embora não possamos dizer que aqui é Eucaristia, mas hoje nós podemos dizer a importância de partir o pão da Eucaristia e partir o pão da nossa vida, partir os nossos dons e a profissão de fé. Voltando, eles professaram sua fé. Nós encontramos o Senhor e Ele ressuscitou verdadeiramente.
Que nós possamos ter esse encontro com Jesus todos os dias, na palavra, na Eucaristia, testemunhá-lo com nossa fé, e fé quer dizer seguir Jesus, sendo missionário, praticando as obras que Jesus praticou. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.